Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Graziele Maia, fisioterapeuta e supervisora do setor de pesquisas e desenvolvimento da Contourline. Um prazer mais uma vez estar aqui com vocês em mais uma aula que a gente vai falar sobre fototermólise seletiva. Se você não curte o nosso canal, é a primeira vez que está vendo essa aula, curte aí que a gente sempre está postando conteúdos de conhecimento bacana para você continuar isso na sua jornada de estética. Então bora lá? Hoje a gente vai falar uma coisa muito importante, que é a fototermólise seletiva. A gente decidiu falar sobre isso porque muitas vezes no nosso processo de consultoria, de treinamento, quando a gente fala sobre os processos e o efeito do laser, muita gente às vezes fica questionando questões de resultados, a questão da própria aplicação, e a gente tem que voltar um pouquinho na teoria para relembrar algumas coisas. E muitas vezes a pessoa sabe, mas eu já li, eu já vi sobre, não é isso, mas muitas vezes isso aqui realmente vai fazer uma importância muito grande para a gente. Então a gente vai vir aqui num formato diferente, vou fazer certos desenhos para a gente poder entender melhor o que é de fato esse conceito que é tão importante para a gente, no sentido dos resultados que a gente espera e a forma até de utilização quando a gente pensa em potência e energia de laser, ok? Então bora lá. Antes mesmo da gente chegar aqui, um outro processo, né, muito importante para a gente entender que vai em questão anatômica, é quando a gente fala do crescimento do pelo. A gente tem fases para que ele venha do folículo até que ele saia e venha um novo pelo, né? São as fases anágena, catágena e telógena. E a gente fala isso, o pessoal sai mesmo, já li sobre, mas não é isso, enfim, né? Mas de fato o que é? Quando a gente fala em fase anágena, a gente tem um folículo que ele vai estar, vou fazer bem grandão para vocês poderem ver aqui, né? Ele está como se fosse aqui com a sua porção de hidratação, de nutrição desse pelo todo em aberto, e eu tenho um pelo que sai daqui, vou fazer em vermelho, para vocês ficarem mais fácil, e ele está totalmente aqui, ó, conectado a esse folículo. Então ele está sendo nutrido por esse folículo, que recebe aqui inervação, recebe aqui circulação sanguínea, que também é nutrido, para fazer com que esse pelo ele saia pelo poro, né, com saúde, com vida, tá? E quando a gente já fala aqui na fase catágena e telógeno, tá? Eu vou fazer aqui em menor tamanho. Eu já tenho esse pelo que começa a ser expelido, então ele começa a perder o seu contato, né? Eu já não consigo ter mais esse vínculo de raiz de pelo com folículo, tá? Assim como em outra fase, eu tenho até um pelo já saindo e outro aqui, às vezes, até em processo germinativo ainda. Então, eu tenho esse pelozinho que está sendo nutrido para sair pelo poro, mas não esse que já está numa fase de deslocamento, beleza? Então, primeira coisa, quando a gente vai falar para um cliente que ele vai fazer depilação a laser, né? Então, desenhei os folículos aqui e vou desenhar a nossa pele, tá? Gente, não olha não que tá torto meu desenho, mas eu não sou boa de desenho não, tá? Então, não leva isso em referência. Mas, ó, o que que eu vou falar? Isso aqui é a pele do meu cliente, né? E eu peço ele para poder raspar. Por quê? Se eu jogo energia de laser aqui, eu acabo despendendo de uma luz de forma externa, que eu não preciso, já que eu tenho que chegar aí no folículo. Aqui é que eu preciso efetuar a desnaturação dele para que não venha outro pelo. Então, eu vou pedir meu cliente aqui para poder raspar, tá? Então, ele vai lá, passa a lâmina lá no pelo dele, um dia antes da sessão, alguma coisa assim, ok? Vou deixar aqui, ó. Tá lá, um folículo em fase anágena, catágena, telógena. E eu vou vir agora aqui com a minha questão de aplicação de laser. Vou colocar um spot grandão aqui, só para a gente poder entender, tá? Quando a gente fala, né, desse laser, agora a gente vai entender, então, de fato, o que é fototermólise seletiva, né? Como é que a gente vai conseguir fazer com que esse folículo ele não faça novamente a nutrição de outro pelo, né? E aí realmente a gente ter esse processo de depilação gradual, né, para que essa área ela não tenha pelo mais. Quando esse laser vem, ele vai vir num comprimento de onda específico para afetar o cromóforo desse pelo, ok? Qual que é o cromóforo desse pelo? A melanina,
Só que a gente tem que pensar que esse mesmo cromóforo melanina que está todo depositado aqui, né, na extensão desse pelo, ele também está na extensão dessa pele lateral, porque é o mesmo cromóforo, né? O mesmo cromóforo que dá cor ao meu pelo, ele dá cor à pele. Então a gente já começa a partir daí. Vamos pensar no pelo primeiro. Quando a gente vem com esse laser, que tem um comprimento de onda específico, para esse cromóforo, o que vai acontecer? Eu dei o meu disparo, esse cromóforo, ele gosta dessa radiação de luz, né? Geralmente é uma luz vermelha. Pode ser em torno lá de 810 nanômetros, né? Que foi o diodo, o que mais veio na história do laser. Mas a gente também tem a alexandrite, tem o neodymium. Então o que acontece? Esse cromóforo, ele gosta dessa luz. É como eu estou de preto aqui. Eu estando de preto, se tivesse alguém do meu lado de branco, eu provavelmente estaria sentindo mais calor do que ela, porque o preto ele tem aquele poder de sugar a energia, né, a energia lúmica. E é a mesma questão o cromóforo aqui. Então ele gosta dessa luz que está sendo irradiada e ele faz, ó, ele suga essa energia para ele. Então quando ele suga essa energia, né, esses grânulos de melanina, eles vão retendo esse calor, até que esse calor, ele chega então até a sua base, né, a base desse pelo, que está em total contato com o meu folículo. Hoje, gente, na literatura, eles falam que essa temperatura aqui, ele chega de 60 até 100 graus Celsius. Então, hoje já tem alguns que falam até dessa energia extremamente alta. Quando eu chego nessa temperatura, através do aquecimento que eu tenho desse grânulos de melanina, esse folículo, ele desnatura. O que a gente fala em desnaturar? É como se ele queimasse por calor. E aí eu fazendo esse processo, o que acontece? Esse folículo, ele desnatura, ele desidrata e ele morre. Tá? Por que ele morre? Porque ele perde aqui também, nesse momento de desnaturação, ele desnatura a vascularização dele, então ele não vai ser mais vascularizado, e ele também vai desnaturar a inervação dele, que é aquilo que daí, depois de um tempo, faz com que ele se regenerasse. E eu tenho que fazer, então, a desnaturação do meu folículo com aquilo que inerva ele também, né? Tanto na questão neural, quanto na questão sanguínea, certo? E esses aqui? Mesma coisa, gente. Esse grânulo de melanina que está aqui, vou aumentar um pouquinho esse pelo aqui, ele também vai fazer a mesma coisa, tá? Ele também vai esquentar, só que ele vai aquecer aqui. Ele aqueceu e aqueceu o folículo? Não. Então esse pelo não vai, ele vai cair pelo poro, porque ele vai ter desnaturado e ter perdido sua função. Mas ele não fez com que a função do folículo deixasse de acontecer. E esse aqui, mesma coisa, tá? Esse pelo ele vai cair porque ele vai também desnaturar por calor, mas ele não vai conseguir chegar até onde a gente precisa para desnaturar esse folículo. Isso, gente, é impreciso, né? Numa área, eu posso ter isso aqui, eu posso ter um pelo em fase anágena e outros folículos em outras áreas. Então, eles também vão perder a sua função, mas no outro mês vai vir novamente um pelo nascendo aqui. Não esse mais, porque de fato eu consegui chegar ao resultado que eu queria, porque eu estou na fase anágena. Por que isso é importante? Agora a gente vai voltar para o nosso tema, fototermólise seletiva. Vamos entender por que esse nome? Primeiro, foto. Por que foto? Porque é luz. É um tratamento lúmico. A mesma coisa, se eu penso em luz pulsada, tratamento lúmico também faz uma fototermólise, tá? Agora, o que é o termo? A palavrinha termo é o quê? Calor. A energia que eu estou dando para esse pelo, para ele poder fazer a sua desnaturação através do aumento de temperatura. E lise? Lise é destruir, quebrar o meu folículo. Tá? É eu deixar de ser funcionante para que não venha outro pelo mais, certo? E a grande palavrinha, por que seletivo? Porque eu falei com vocês, o mesmo cromóforo que está no pelo é o mesmo cromóforo que está na pele. Só que eu quero queimar o quê? Folículo. Eu não quero queimar a pele do meu cliente, né? Eu não quero fazer uma queimadura, não quero dar uma intercorrência.
Então, quando a gente fala em seletivo, é a gente tentar ser o mais específico possível para afetar esse cromóforo da pele, do pelo, perdão, e não da pele. Mas e Grazi, como é que eu vou fazer isso? O que vai acontecer? Geralmente no meu equipamento eu vou colocar qual que é o fototipo do meu cliente. Ele é fototipo 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Porque aí quando eu digo qual que é o fototipo do meu cliente, o meu equipamento, né, o meu laser, ele vai te dizer quantos pulsos eu posso dar, qual que é o comprimento do pulso que eu posso dar, para ele pensar que se eu tenho muita melanina depositada, como é, por exemplo, fototipo 5 e 6, eu tenho que deixar com que essa melanina ela vá se resfriando a cada disparo, mas que eu não resfrie e perca a temperatura do meu folículo. Agora, se eu tenho um fototipo mais baixo, em que eu tenho pouca melanina depositada, eu posso ter comprimentos de pulso mais curtinhos, né? Porque eu não tenho tanto depósito, não tenho tanto risco de fazer acúmulo de energia a ponto de queimar. Então, são coisas completamente importantes para a gente poder entender. Grazi, então, quando eu estou na fase catágena e telógena, eu não tenho fototermólise seletivo? Você está tendo também, porque eu continuo com o mesmo processo. Eu só não vou ter a morte do folículo a ponto dele não vir nutrindo um outro pelo. E aí vem a discussão, né, pelo qual eu falei que as pessoas às vezes perguntam muito no sentido assim, mas o efeito rebote, o que é o efeito rebote, tá, gente? Muitas vezes, quando eu não dou a energia necessária para o meu cliente, a ponto dele destruir esse folículo. O que é essa energia? Eu estou, por exemplo, abaixo de 60 graus, tá? E aí, o que eu vou fazer? Às vezes eu só vou lá, machuco o meu folículo, tá? Às vezes só machuca a inervação, machuca o vaso que ele tem, mas ele, com o tempo, ele é renutrido e ele vem nascendo novamente outro pelo. Isso é um efeito rebote. Eu achar que esse pelo não vai nascer mais porque o folículo destruído, e não. Esse folículo ele só estava machucadinho, mas ele se recuperou e nasceu um novo pelo. Grazi, mas como é que acontece isso aqui, ó? Eu jogar menos energia. É quando o cliente eu falo no sentido do aplicador, tá? O cliente dono da máquina, que é aquele que opera, aquele que aplica. Ele não quer que o cliente da maca sinta dor. Grazi, eu não quero que ele sente dor demais, ele é muito sensível. Aí eu fico abaixando a potência, eu fico abaixando o joule, porque quanto mais confortável para ele, melhor, ele consegue fechar outro pacote, ele reclama muito quando dói, ele fica muito vermelho, né? Ele tem muita sensação de calor, de queimado. Isso é ruim, tá? A gente querer fazer com que o tratamento de depilação seja indolor não é uma coisa benéfica, porque o cliente ele vai sentir isso aqui de alguma forma. A sensibilidade dele pode ser que uns eles sentem mais, outro menos, né? Mas ele vai sentir. E aí o que acontece? O cliente vai lá, ele diminui o joule, né? Às vezes coloca o joule menor, menos proposto, né? Menor do que é proposto pela máquina. E aí o que eu tô fazendo? Calorzinho gostoso, né? Eu tô dando aqui 40 graus, 30 graus. Eu vou queimar? Eu vou fazer fototermólise seletiva? Não vou, tá? Eu só vou lá machucar, lesionar, né? Mas eu não vou destruir o folículo. E na hora que ele vir regenerando, ele vem novamente expelindo o pelo. E o que é pior, gente? Esse pelo só vai vir depois que esse folículo ele tá renutrido, depois de um longo tempo, às vezes de 5, de 6 meses, o cliente já tá achando que tá em alta, que não tem pelo mais, e de repente nasce aquele monte. E o pessoal fala, tá tendo efeito rebote, né? Então, o efeito rebote é muito essa questão de eu não ter conseguido chegar à temperatura exata, né? Eu ter feito a questão de só machucado, ele vem, se regenera, e a gente, então, fazer com que esse pelo saia novamente. Tá? Então, muito importante a gente entender que a anatomia tem que estar a nosso favor, mas isso não é visto a olho nu. É por isso que a gente precisa de mais de uma sessão, dos tempos, né, de intervalo correto para a gente poder
fazer com que os folículos que não estão em fase correta de pelo, ele venha para a fase anágena, onde a mágica toda acontece, tá? Lembrar da gente como profissional, que a gente não pode pensar em calorzinho gostoso, numa sessão sem tanta dor, tá? Sem tanta reação, porque isso me prejudica como profissional, porque eu vou ter que depois, às vezes, fazer mais sessões, esse pelo, às vezes, pode vir mais fino, tá? Pode vir mais claro do que ele era, porque esse folículo ele foi machucado e foi regenerado. Talvez esse pelo era grosso, era escuro, e agora na regeneração ele vem fino, ele vem claro, tá? Que é mais difícil ainda para a gente acumular a energia da fototermólise seletiva. Então isso é muito importante para ter conhecimento, para a gente ter e tentar ser o mais assertivo possível com os nossos clientes, né? Dependendo ali da nossa avaliação, claro, que a gente tem que pensar na questão do fototipo também, para não causar intercorrência. A gente achar que a gente tem que levar também ao máximo de energia, já que eu tenho que chegar nisso, mas eu transpassar a temperatura demais, eu causo intercorrência, tá? Então hoje o que a gente mais tem? Pessoas que não têm o resultado, são aquelas que ficam ali numa temperatura mais baixa, né? Às vezes, conforme fica a região, a temperatura baixa até estimula que novos pelos sejam desenvolvidos, né? Às vezes ali pelo estímulo folicular de folículos dormentes. Como tem gente que fica muito lá na parte da intercorrência, porque vai muito além da temperatura que é necessária também, porque acha que quanto mais melhor, e aí nesse sentido queima folículo, queima pelo, mas queima pele também. Então por isso que é muito importante saber que no sentido teórico tudo é benéfico, né, e a favor para que as coisas deem certo, mas tudo depende da gente ter entendimento disso aqui, tá bom? Então, pessoal, espero que isso tenha agregado muito para vocês, desenhando, né, não é o desenho perfeito, mas eu acho que já dá para clarear um pouquinho mais sobre o que é. Então é isso, pessoal, espero que tenha agregado bastante para vocês esse conteúdo. Se você está assistindo a gente pela primeira vez ou não segue, curte aí a gente, clica no sininho, que de tempos em tempos tem aula sendo lançada, tá bom? Aguardo vocês!